Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 173, estamos trabalhando o tema Restaurando os muros e as portas de defesa da família, erguendo alguns alicerces baseado no livro de Neemias. Hoje nós temos um dia bem quente, o sol já apareceu bem cedo e nós vamos ter um dia abençoado pelo Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a porta oriental, a restauração da porta oriental. Ontem nós falamos da porta dos cavalos, né? E hoje nós vamos então falar sobre a porta oriental. A porta oriental foi a nona porta então a ser restaurada nos muros de Jerusalém. Em Neemias capítulo 3, versículos de 29 a 30, nos fala a respeito disso. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Amanias, filho de Setemias, e Anum, filho de Zalatfe. O sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Então, a porta oriental era uma porta que dava acesso ao templo, né? Qualquer pessoa que viesse de outra cidade ou de outro país e que tinha a intenção de ir ao templo passava por essa porta. Então, a porta oriental nos ensina e aponta sobre a volta de Cristo, a volta do Senhor pela segunda vez. É uma porta profética. Quando a gente vai em Jerusalém, a gente vai no Monte das Oliveiras, eu até tenho uma foto, nós tem a porta oriental, é a maior porta, só que ela está fechada, foi fechada. Mas ela tem então essa profecia de que Jesus virá pela segunda vez e passará por essa porta. Ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que é defronte do templo da porta então oriental, no lugar onde o Senhor fez o seu sermão profético antes de subir aos céus. Foi nesta porta. Quando ele voltar, entrará na cidade pela porta oriental, que também é chamada a Porta do Rei. Atualmente ela é a Porta Dourada. A Porta do Rei, citada então em 1 Crônicas 9, 1 Crônicas 9, 18. Já em Marcos, capítulo 13, versículos de 3 e 4, nós temos assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá que todas elas estiverem para se cumprir? O nome também dos construtores desta porta também são significativos. Então foi nesta porta que Jesus proferiu então o seu sermão profético a respeito das últimas coisas. Semaías quer dizer o Senhor tem ouvido. Ananias quer dizer o Senhor é clemente. Anum quer dizer dizer favorecido, e Mesulão quer dizer amigo. Estes nomes estão todos relacionados com a igreja de Filadélfia. Fiel é o amor de amigo em grego, do nosso amigo Jesus, que tem ouvido o clamor do seu povo e os livrará e os favorecerá no tempo que há de vir para provar aqueles que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 12. A porta oriental, ela nos fala deste testemunho de Deus a ser restaurado, da esperança, então, da igreja e do seu povo para a volta do Senhor. As duas portas anteriores
nos falam da regeneração e da restauração, que é a porta das fontes e a porta das águas. Pois todo o trabalho do Espírito com a igreja é prepará-la para as bodas do Cordeiro. Este é um dos principais ministérios que o Senhor encarregou o Espírito Santo. João 16:13 nos fala disso. Depois que ouvimos o evangelho da graça, o Espírito passa então a ministrar à igreja o evangelho do reino. A porta oriental nos fala do evangelho do reino, assim como a porta das ovelhas nos fala do evangelho da graça. E é por esta porta que entraremos com o nosso Senhor, Salvador e grande Rei Jesus Cristo para reinar com ele. É por ela que entrará o Rei da Glória, como diz o rei Davi no Salmo 24. A porta das ovelhas nos fala do Cordeiro de Deus que foi morto, mas que pela glória de Deus ressuscitou. Mas a porta oriental nos fala do Cordeiro, que foi morto, mas que agora está assentado à destra da majestade nas alturas. A porta das ovelhas mostra a obra sacrificial de Cristo e a nossa salvação. Mas a porta oriental nos fala da entrada no seu reino e de reinar juntamente com ele no reino que o Pai deu a ele, do qual nós fomos inseridos, né? A palavra de Deus que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A restauração desta porta também significa amar a sua vinda. Aonde estão os cristãos que amam a vinda do seu Senhor? Ela fala sobre o preparar a sua volta. Fala sobre o retorno de Cristo, que será um evento que toda a igreja verá e participará. Toda a igreja de Cristo verá e participará. Esta porta tem o nome de oriental porque ela fica do lado leste do muro que dá para a frente do templo. Alinhada então com a porta no templo, ela fica para o lado do sol nascente. Por quê? Porque Cristo é o sol da justiça e a resplandecente estrela da manhã, como nos ensinam as Escrituras. O aparecimento de Cristo vai ser do Oriente e depois para o Ocidente, como ele nos fala em Mateus 24, versículo 27. Esta entrada, onde era a porta oriental, encontra-se fechada no dia de hoje. Ela hoje é chamada de a porta dourada por ter um aspecto de cor dourada. Dizem que ela foi fechada pelos árabes, né, no século 9, porque os judeus diziam que o Messias viria e entraria por esta porta para libertá-los. A volta de Jesus não vai surpreender os filhos que andam na luz, porque eles estarão desejando a sua vinda e apressando este dia. O clamor da igreja, preparada, ataviada, junto com o Espírito, está dizendo: vem Jesus, vem amado Jesus. Apocalipse 22, 17. Todo aquele que anda na luz permanece nele, como ensina o Espírito. Quando ele se manifestar, não ficarão confundidos com a sua vinda, diz 1 João 2, 27 e 28. Estes são os que verão os acontecimentos e estarão com os seus olhos voltados para cima, esperando a sua redenção. Lucas 21, 28. E discernindo os tempos. Por isso,
A restauração desta porta oriental é muito importante para Deus. Cada porta está colocada no seu lugar e em sequência, como nós vimos. Nenhuma é por acaso, foi colocado naquele lugar por acaso. Todo o seu tema, o seu lugar próprio, todas elas têm o seu lugar próprio no lugar certo. Há uma sequência nelas. Há uma sequência na restauração dessas portas e dos muros de Jerusalém. E elas não são por acaso. O Senhor usa esta sequência na sua restauração. Por ela podemos ver em que ponto estamos na restauração da nossa vida espiritual, familiar, ministerial e qual será então a próxima fase, a próxima restauração. Se você quer restauração, tem que passar por todas elas. Esta é uma forma de nós entendermos como o Espírito Santo de Deus vai renovando, vai restaurando a imagem do seu Filho, vai nos preparando para esta preciosa volta do seu Filho. A restauração da igreja como sua noiva, que espera com grande expectativa a volta do seu Senhor. Então, estas portas, elas têm nos ensinado coisas maravilhosas. Que você possa refletir a respeito disso. Na restauração da sua própria vida espiritual, familiar, ministerial, em que porta que precisa ser restaurada. Amanhã nós vamos finalizar esta série de devocionais sobre a restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Estaremos estudando a última porta, é a porta de Maikad. A última porta que nós vamos estudar. Então, na próxima semana, daremos início a um novo ciclo de devocionais. E amanhã nós vamos falar a respeito disso. Que Deus abençoe você e acenda essa chama, esse desejo de que a vinda de Cristo, ela possa estar próxima. Mas que o Espírito Santo de Deus convença muitos homens do pecado, do juízo e da justiça, inclusive nossos familiares, de que o noivo virá e nós precisamos estar pronto para a sua vinda. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.